Estamos aqui hoje começando o segundo episódio do Alimentando Propósitos. Estamos hoje aqui com a presença do Guilherme, do Que Massa. Guilherme, é um prazer ter você com a gente. Muito obrigada, tá? Por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço, Poli e Fer, pelo convite, né? Por ter lembrado da gente. Mais um braço aí que vocês estão fazendo aí, que é sempre muito sucesso, tudo que esse casal faz. Eu admiro muito esse casal. Agradecer o convite aí. Acho que esse papo vai render aí bastante coisa. Vai sim. Com certeza. Seja muito bem-vindo, meu amigo Guilherme. O Guilherme, para quem não conhece, ele é do Que Massa, que já é um sucesso aqui em Londrina, né? A gente vai contar um pouquinho da trajetória e do caminho que ele já percorreu aqui, né? Nessa jornada do Que Massa. E Gui, são 10 anos de Que Massa. Conta um pouco dessa história aí pra nós. Começou com food truck, né? E agora tem restaurante, tem food trucks, tem agora feiras que vocês fazem, eventos. Conta pra gente um pouco como que começou, o porquê do Que Massa. Tá, o Que Massa, como o Fer falou, né? Uma trajetória longa, né? Porque a gente começou com food truck, então a gente rodava para cima, para baixo, ia para eventos, né? E o food truck nada mais é do que um caminhão de mudança. Você tem que todo dia carregar, todo dia descarregar, né? Tá sempre organizando ele. Então a gente começou há 10 anos atrás e a gente começou numa Kombi. Então, Volkswagen Kombi aí patrocina a gente. A gente começou na Kombi. A gente fazia macarrão basicamente, mas a gente sempre fez o macarrão que a gente acreditava. Então a gente nunca comprou macarrão de mercado, a gente sempre fez o macarrão. Então a gente Vocês sempre fizeram a massa, né? Fazia a massa, sêmola, ovo, farinha importada, a gente sempre usou e fez. Porque a gente acreditava muito nisso, né? Que dava diferença, que o produto, quando a gente coloca carinho, quando a gente faz ele desde o começo, a gente acredita que dá muita diferença. E a gente segue com essa filosofia até hoje, né? Depois dos 10 anos. E daí o Que Massa começou nessa Kombi. Então a gente fazia o evento de Kombi. Inclusive, Picolocos já estava presente nos eventos, né? Nos encontramos em muitos eventos. E daí, depois da Kombi, a gente mudou para um Agrale, que é um food truck um pouquinho maior, era um micro-ônibus, né? Onde a gente conseguiu agregar nossas pizzas, né? Hoje, a gente mexeu mais ainda nas pizzas. Então, a gente começou com um tipo de pizza e agora a gente faz uma pizza de lenta fermentação, mudou um pouquinho. E daí, depois, a gente foi pro Doca 120, né? Que a gente fixou nossa operação lá, nosso container. E agora evento, pastifício, enfim, né? Cada ano que passa aí a gente tenta inventar mais coisa e atender mais nosso público aí. E é 100% artesanal, Gui, tudo? Tudo a gente faz, né? Algumas coisinhas, claro, a gente compra, né? Sim. Um pistache, mas a gente também não se prende muito... que eu vejo muito concorrente nosso se prendendo muito no... eu faço da Itália e ponto. E a gente não se prende muito nisso. Porque eu acredito que o melhor insumo é quando você tem flexibilidade para poder pegar ele. Então, tem coisa que vem do Peru, tem coisa nossa que vem da Itália, tem coisa que vem da Argentina. Né? Quando a gente se limita, quando a gente se restringe, às vezes nessa filosofia do eu vou ficar só preso nesse produto, só preso nesse país. Às vezes a gente acaba não entregando o melhor. Então, o Que Massa, ele acredita que a gente consegue pegar o melhor de cada país, né? Tendo em vista os nossos produtos e agregar. Bom, o exemplo é o azeite, né? O melhor azeite é o italiano? Não. O melhor azeite é o que você tem fresco. É o que está pouco oxidado. É o azeite que está mais jovem, né? Isso faz a diferença. Então, a gente também tem essa filosofia que difere a gente um pouco também de alguns outros concorrentes que a gente consegue levar dessa forma e a gente gosta muito. E voltando um pouco no assunto do food truck, como que você considera que o food truck fez a diferença na trajetória do Que Massa? Qual a importância do food truck na história do Que Massa? O food truck, ele foi o começo de tudo, né? Ele que foi o pontapé, né? E ele surgiu meio que sem muito planejamento, assim, né? Na época, eu fazia direito e fazia gastronomia.
E eu comecei a fazer gastronomia por último, já fazia direito, fazia mais de ano. E eu comecei a fazer gastronomia, comecei a gostar muito. Daí, durante 6 meses, eu levei os 2 cursos, né? Até que chegou num ponto, falei, não, vou largar esse tal de direito aí, vou colocar a mão na massa mesmo. Você viu que a paixão era a gastronomia mesmo. A paixão tava na cozinha. E daí, na época eu namorava, minha namorada fazia direito também, e eu precisava fazer alguma coisa, porque o curso de direito são 5 anos e o de gastronomia são 2. Então, eu ia me formar antes né? E meu sonho era morar pra Itália, morar lá pra Europa, eu tinha muita vontade. E daí eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer nesse meio tempo aqui, tendo em vista que minha faculdade vai acabar. E comecei a buscar ideias, e daí veio essa onda do food truck, né? Que começou em São Paulo antes de Londrina, e dela chegou em Londrina, então em 2015 a gente começou a se organizar, né? E inclusive eu fui pra Itália em 2015 também, fiquei lá um tempo. Daí voltei, quando eu voltei reformamos a Kombi e a gente startou nela e... E como que foi essa experiência na Itália? Você agregou coisas no negócio, abriu uma visão, ir para fora? Abriu. A Itália, né? Eu acho que o mais marcante de lá é o carinho e o cuidado que eles têm com os insumos. E não só com os insumos, mas com quem está próximo. Então, eles têm um bairrismo, eles têm uma parceria que é muito lindo, sabe? Quando eu fui para lá, teve lugar que eu cheguei que eu chorei. Né, de tão bonito que era. Teve um lugar que chama Campo Imperatore. A gente subiu, a gente estava começando a época de neve, né? Nessa época. E eu já acordava com o javali sendo caçado, então eu acordava indo pro restaurante a pé, numa estrada de barro. E tiro dos caçadores, caçando javali em volta. Então a gente já começava o dia assim, né? Nossa. Uma coisa bem dentro mesmo da Itália. Sim. Daí a gente foi lá pro Campo Imperatore, a gente subiu aquela montanha, tinha uma linha... tênue, inclusive tem no meu Instagram essa foto, uma linha perfeita, verde para baixo e queimado as folhas todas para cima, num 360 completo. Eu cheguei lá, olhei aqueles cavalos selvagens, aquele cogumelo no chão, aquela vibe, sabe? Nossa, eu comecei a chorar. Falei, não, isso é muito lindo, sabe? Então lá, um negócio que eu aprendi deles é esse carinho. E quando a gente ficou lá, a gente visitou muitos produtores locais. Então, a gente foi nos melhores pecorinos da Itália, lá da região de Abruzzo. A gente foi num rapaz que caçava trufas. A gente caçou trufa com cachorro. Que legal. A gente foi numa produção de açafrão pistido, que é o açafrão, aquele do bulbinho, sabe? Que é a iguaria mais cara da gastronomia. E isso foi na época do food truck ainda? Foi antes de inaugurar o food truck, a gente ficou lá. Uhum. Então, você já teve uma experiência bem intensa ali antes, né? Tive. Lá foi delicioso. E falando em food truck, me fala um desafio que era fazer as viagens, que vocês viajavam bastante, né? Me fala assim, o maior desafio de estar sempre na estrada, viajando ali. Me conta, assim, me fala um desafio maior. O maior desafio era pegar evento furada. Que daí você se organizava tudo, né? Deixava toda a produção impecável para ir. Chegava lá e às vezes não dava aquele boom ou não superava a expectativa. Esse era o maior desafio do food truck. Sim. E acabava tendo um gasto grande a preparação, né? Os insumos, levava funcionários, daí era hotel, né? Estadia, o combustível, tinham vários gastos, né? Mas não dá pra reclamar, Sim. porque no final a gente se divertia, a gente, né? Sim, e é uma experiência que nos moldou, né? A gente tá onde tá pela experiência também que a gente teve na jornada ali, né? Porque realmente também não dava pra saber, né? Como que ia ser o evento, né? Vocês tinham que ir com a cara e com a coragem e esperar pra ver. E tinha o fator chuva também, né? Se a gente chegasse, food truck não combina com chuva, né? Sim. Como tava bem no início do food truck, a maioria dos eventos, graças a Deus, sempre eram bons, né? Sim. Mas a gente contava com aquele fator chuva, contava com o fator que às vezes o idealizador do local não organizou tão bem, então não tinha divulgado tanto. Então, aconteciam uns deslizes assim, mas, né? Os imprevistos, né? Que faz parte da vida aí, Faz parte, né? Não dá pra ganhar todas. E normalmente a gente ia preparado pra atender muita gente, né, Gui? A gente ia com o caminhão cheio ali, né? Na expectativa, né? Bastante. A gente não ia pra brincar, não. Era porreta. Sim. E eu até lembro uma coisa curiosa, quando a gente abriu o restaurante, eu falava pra Poli, nossa, como está devagar, porque a gente lembrava dos eventos, né, as filas que tinham, a gente estava acostumado a um ritmo mais acelerado ali, né, de atendimento,
Quando dava essas filas em evento era frenético. Exposição, a gente participou também, né? Exposição, fluxo de pessoas, uma correria, eventos em outras cidades, então era bem, bem puxado, né? Quando acertava, né? E a maioria das vezes era bom. E como que você decidiu essa transição do food truck para o restaurante? O que aconteceu para você optar por um ponto fixo, né? Eu acho que a junção de tudo, né? Eu acho que é legal a gente mudar algumas coisas, né? Então, a gente viveu uma época bem gostosa do food truck, que foi bem o início aqui em Londrina. Então, a gente rodou bastante, mas chega um tempo que cansa, né? Você fica toda hora indo para cidades diferentes, né? E também a gente começou a cativar nosso público, a gente começou a ter um público fiel na cidade, né? Porque a gente tinha pontos na cidade. E a gente juntou tudo isso e falou, vamos abrir um ponto físico mesmo. E a curiosidade é que lá naquele local, a gente começou parando o food truck. Antes era um estacionamento lá, daí a gente parava o food truck e era super bom, dava muita gente, a gente gostou muito do lugar, super bem localizado. Então daí a gente resolveu fixar lá, firmar lá e... Já foi um teste prévio, né? Isso aconteceu com a gente também no restaurante. Durante a pandemia ali, a gente acabou parando, né? O food truck, as pessoas foram gostando, a gente vendeu o food truck, reformou o ponto e abriu ali. Eu acho que é até importante fazer esse teste ali no local, né? O food truck, ele dava essa possibilidade pra gente, né? Que hoje você vai montar um negócio, não tem como fazer um test drive, mas com o truck você parava lá, nossa, aqui foi legal, né? Sim, é curioso isso, né? Você conseguir fazer, como você falou, um test drive, né? Você vê a viabilidade do negócio antes mesmo de abrir, né? Sim. E vocês estão com os congelados também, né? Conta pra gente, assim, de onde surgiu a ideia de agregar mais os congelados aí? Os congelados, a gente tá rodando faz pouco mais de um ano, né? É o nosso bebê, vamos dizer assim. É o bebê do Que Massa. Então, a gente trabalhou final do ano retrasado, começo do ano passado, em cima dessa nossa linha, né? A gente queria poder impactar mais gente, né? E levar nossa gastronomia para lugares mais distantes, né? Essa foi a primeira ideia que pulsou para a gente partir para essa linha dos congelados. E a gente conseguiu aprender, né? Porque é um novo nicho, é um novo ramo, né? Você tá vendendo para B2B, né? É uma experiência totalmente nova. E a gente tá aprendendo muito ainda, né? Sim. Então, é um aprendizado constante. Mas uma coisa que a gente não deixou de fazer acontecer é a qualidade. Então, qualidade é a gente... Qualidade é o que vocês primam ali pelo negócio. Tá no nosso sangue, a gente não tirou isso dos congelados, né? Contanto que a gente faz até ultracongelamento, né? Que é o melhor processo para manter um alimento nas condições, né? E ir para congelamento. E qual que é a diferença do ultracongelamento, já aproveitando esse gancho? O ultracongelamento, você tem uma máquina, né? Um refrigerador grande, onde você coloca os produtos e ele atinge uma temperatura muito baixa, então ele vai a menos 30 graus. Então, com muita rapidez, ele faz o congelamento do produto. Deixa ele com as propriedades melhores, então não forma cristais de gelo, né? Não dá tempo para fazer essa condensação da água e formar os cristais do gelo. Então, o ultracongelamento no processo de quem quer trabalhar com produtos congelados faz toda a diferença. Ele altera a validade também, não? A validade é basicamente a mesma, né? O que ele faz, ele dá aquela agilidade no processo do congelamento. Se fosse congelar, às vezes, um produto num freezer normal ia demorar 10 horas, né? 11 horas. Legal. O ultracongelamento é 20 minutos, 15 minutos. Sim. Depende do... E agora vamos entrar, então, num assunto polêmico, né? Trabalho em casal. Eu sei que você trabalha com a esposa, Guilherme. Você poderia contar qual que é o maior desafio de trabalhar em casal? Porque a gente sabe que no dia a dia os casais já têm brigas normais, né? E agora no trabalho a coisa pessoal, acaba piorando. Ali, e olha eu falando aqui do lado da Poli, né? Não, eu ia te perguntar se não dá para você começar falando, né? Eu acho que... Então, mas a Larissa, ela entrou desde o início ou teve um momento que ela precisou ali entrar? Vocês viram, né, que ela precisava ali te ajudar? Como que foi? Conta pra gente, como que é o desafio ali também, empreender em casal? A Larissa, pra quem não sabe, é minha mulher. E ela tá no Que Massa acho que vai fazer 5 anos, né? Ela entrou. Então, metade da história ela tá participando do Que Massa. Claro, antes ela participava já como minha namorada e tudo mais. E ela entrou logo depois que o Guizinho nasceu. Então, eu tenho um filho de 5 anos, né? Que é o
estagiário do Quemassa. Fofura. @babyguizinho. Ele tá nas nossas redes também. E ele entrou na nossa vida e a Lari sentiu que precisava um pouco mais de tempo, né? Também para dedicar para nossa família. E com isso, ela trabalhava numa rede de shopping, né? Uma rede que administra shopping. Então, é muito puxado, é um trabalho muito intenso, né? Não que o Quemassa não seja. Sim. Mas lá a gente conseguiu também flexibilizar um pouco. Então, ela vai mais na parte da tarde, né? Tem uma demanda com o nosso filho. A gente consegue fazer dessa forma, que para nós é muito importante, né? A família, eu acho que é a base de tudo e a gente precisa priorizar a nossa família. Então, ela entrou realmente para o Quemassa quando o Guizinho nasceu e é muito importante a gente ter pessoas de confiança. Então, ó, ela cuida do financeiro, do administrativo. Então, eu sei que está em boas mãos. Então, uniu o útil ao agradável. A gente conseguiu ter uma flexibilidade do tempo dela, né? Para ela dedicar para o nosso filho. E também me ajudar bastante nas demandas do Quemassa, né? Dos eventos, do pástifício, enfim. Que legal. E a pergunta que não quer calar, né? Que muita gente pergunta. Dá para separar? Consegue separar casal de empreendedor e de empreender junto, assim? De sócios? Dá, Fernando? É difícil. A gente já teve algumas brigas em casa, né? Agora, hora de dormir, não vamos falar disso. Mas é difícil saber separar, né? Porque você tá na empresa, tá em casa, né? Tem que separar os papéis, eu falo ali, né? Cada um faz uma coisa, mas não tem como. Às vezes a gente leva alguma coisa para casa, fala alguma coisa, não tem jeito. Mas assim, eu falo que é um desafio diário, né? Então a gente vai equilibrando e vai conseguindo encontrar. E hoje, assim, também eu falo... Eu acho que a gente vai ganhando um pouco de maturidade também com o tempo, né? Eu e a Poli, por exemplo, a gente separou as funções na empresa. Cada um faz uma coisa, um não se mete na função do outro. Porque a gente chegou a trabalhar... a gente chegou a trabalhar na operação junto. Então, assim, nossa, o maior desafio foi esse. Hoje tá tranquila, né, Fer? Hoje tá... Isso é importante, né? Saber separar as posições, cada um cuida do seu e é importante. Com a Lari, né, eu sou muito workaholic, então eu penso no negócio 24 horas por dia, penso nas outras possibilidades, enfim. E às vezes eu levo um pouco para casa, né? Tem hora que ela fala, ó, vamos dar uma segurada aí, vamos, né? Calma lá, não é hora de falar disso. Você é o lado que tem que dar mais segurada. Eu sou o que ela tem que dar aquela bronquinha pra eu ficar quietinho. Mas tirando isso, né, é um desafio, claro, né? Sim. A gente passa o tempo inteiro juntos, então a gente mora junto, trabalha junto, vai viajar junto, né? Faz tudo junto. Tem que se gostar bastante, senão não... Sim. É verdade. E pensando em desafio, Gui, o Quemassa, qual que é o maior desafio que você considera no atual cenário? É governo, é inflação, é concorrência? O que te pega aqui? Eu acho que é o combo, né? Mas hoje a economia tá um pouco complicada, né? A gente sente que a galera tá segurando, tá desaquecido, né? A galera tá com receio de gastar. Então, acho que o cenário econômico do Brasil, no geral... Tá difícil. Não está favorável no momento. Não está. E a gente daí entra em outras vertentes, né? Que daí é a mão de obra, que eu acho que todo empreendedor hoje que eu converso, não só do ramo da gastronomia, mas tem problema de mão de obra, tem problema... né? É um problema bem latente em todo mundo. Então, acho que é o maior gargalo, né? E é geral, não é só do nosso nicho, né? O nosso agrava porque tem final de semana, tem feriado, é período noturno. Então, acho que ainda agrava mais, né? Sim. E como que você leva, assim, agora que você expandiu, né? Que tem o restaurante, que tem eventos, né? Tem as feiras. Como que tá a mão de obra, assim? Como que tá essa conexão, assim, com os seus colaboradores? Porque quanto mais a gente cresce, mais fica mais difícil mesmo de lidar, né? É um desafio, né? Conta pra gente mais um pouco, assim, da... Hoje a gente tá dedicando muito tempo para essa parte de gestão de pessoas. Então, é uma coisa que a gente realmente tira tempo para investir nisso. Então, a gente tem planilha com status de cada pessoa que passa, às vezes, em teste. A gente tem muito cuidado para preencher uma vaga. Então, as nossas vagas, abrir uma vaga no Quemassa, seja por um turn, seja por expansão, a gente demora de 30 a 40 dias para preencher essa vaga. E sem pressa. Sem pressa. É aquela frase que eu acho que a gente tem que levar para a vida. Demitir rápido e contratar devagar, para a gente não errar. E qual que é o diferencial para manter a pessoa no Quemassa?
Manter a pessoa no que é massa. Eu acho que é uma série de coisas, né? Claro, envolve o fator valor, né? A gente tem que remunerar e a gente traz um comissionamento pra galera. Mas acho que a gente trabalha muito a escuta. Então, a gente tem alinhamento, a gente tem alinhamento semanal com os líderes. Então, os líderes aí fazem briefing, fazem aquele 1 minutinho de alinhamento antes de começar o turno, traz os pontos para melhoria. Então, com isso, a gente vai deixando uma cozinha bem leve, né? Que eu acho que muitas pessoas que às vezes trabalham na cozinha, que conhecem da cozinha, tem a cozinha como um ambiente mais pesado, né? Mais duro. De pressão, né? De pressão. A pressão, ela existe, né? A gente não pode negar. E até mesmo pela história, né? A gastronomia, ela surgiu na França, Itália. E, lá a galera era muito a ferro e fogo, né? Jogava panela, jogava faca. Sim. Umas coisas diferentes, né? São mais rudes, né? Exato, exato. Pô, quem já lidou com um chefe francês, eu já conversei, e é diferente. O cara é casca grossa. Chega a ser um clima hostil na cozinha. Exato. Né? Então, acho que todo esse molde, né? A gente remunerar bem, né? Conversar. A escuta faz muito sentido. A gente também tá presente, ajudando. Então, a gente se deixa à disposição também para... É uma parceria, né? É uma parceria. Muito feedback, muito alinhamento, né? E se cercar de pessoas boas. Então, hoje a gente não deixa ninguém na equipe que não seja bom, não esteja performando qualquer uma das funções. A pessoa não tá no DNA do que é massa, que é ser proativo, fazer acontecer, não ter preguiça. Não funciona lá dentro. A própria equipe espelha essa pessoa. Isso já é uma cultura. É uma cultura nossa e é um negócio que eu ouvia muito, né? Inclusive o Fer, para quem não sabe, ele consome muito conteúdo, né? Ele vai muito atrás, ele é um cara muito... A Poli também, o casal, né? Eles vão muito atrás de se profissionalizar e especializar. Inclusive, a gente já até dormiu juntos, né? Ai, meu Deus Esse do céu. assunto é polêmico. Mas vamos deixar para depois. Vamos contar com cuidado esse assunto aí, né? Então, eu acho que a gente está sempre se especializando, está sempre buscando melhorar, né? E isso faz toda a diferença na nossa empresa. Eu ouvia muito isso quando eu ia consumir conteúdo, DNA da empresa, tá na cultura da empresa, que faz toda a diferença. E a gente realmente começou a implementar, começou a deixar missão, visão, valor, amostra e falar sobre e deixar se cercar de pessoas com essa sinergia. E é uma benção, sabe? E hoje em dia a gente vê que o Brasil não é para amadores, né? A gente vê muito amador no meio, né? E por isso que tem essa taxa tão grande de empresas fechando, né? Porque as pessoas, normalmente, a gente não tem um curso de... Eu fiz administração de empresas, mas a administração não ensina basicamente como você tocar uma empresa, né? Ela ensina o básico ali para você trabalhar para uma empresa como administrador, né? E não tem faculdade, você tem que ir atrás, né? Atrás de conhecimento. E hoje em dia a gente vê que é raro as pessoas que vão atrás desse conhecimento. Você acha que é importante esse conhecimento, Gui? Eu acho que é essencial, né, Fer? Porque encurta um caminho, né? A gente pode aprender de 2 jeitos. Com alguém que já passou por lá e a gente ouve essa pessoa e aprende. Ou a gente pode aprender batendo a cabeça. A diferença é que bater cabeça demora mais e dói mais. Então... A gente ir atrás de curso, se especializar é muito importante, né? Claro que a vivência, a faculdade da vida também faz todo sentido, né? A prática, né? Que é a sabedoria, né? Sabedoria, a gente vai ter resiliência, né? Então, e isso o empreendedor tem que ter. O cara que não é resiliente, passou um ano lá ou passou por um perrengue muito forte, não dá conta. Não dá conta. Pandemia, né? A gente já passou, olha quanta coisa, né? Passar a pandemia, ainda mais quem trabalhava em eventos, não é para qualquer um, né? Quem conseguiu passar, né? Foi um desafio aí. Vocês mesmo. Eu não tava, né, nessa área da época do food truck, mas eu tiro o chapéu para vocês que passaram por... Porque o evento acabou, né? Nessa época. Acabou os eventos. Acabou, não tinha... O pessoal tava todo mundo paralisado, né? Sim. Fazia eventos. E na pandemia foi desafiador para você, Gui? O que... foi. Vixe, Fer. Foi... A gente não sabia, né? Com o que a gente estava lidando. Sim. Então, você não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. A gente não sabia o dia de amanhã. Mas a gente colocou uma coisa na cabeça, né? A gente falou, nós não vamos dispensar ninguém. Então, se a gente tá realmente passando por um perrengue, vamos dar todo mundo a mão, né? A gente conversou com todo mundo. Falou, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Nós vamos dar a mão e nós vamos passar. Daí, o cozinheiro que tinha carteira de moto foi fazer entrega de moto. Então, rolou um desvio de função, né? Claro.
Mas, pô, a gente falou, partindo da premissa que não iríamos demitir ninguém, a gente ia ter que remanejar. Então, a gente começou a abrir almoço e janta, dividiu a equipe. O cozinheiro conseguia fazer entrega, dava uma força na entrega. E a gente foi se virando, né? Então, vocês não pararam, continuou com delivery? Não paramos. A gente parou, para não falar que não paramos, Sim. que teve algumas semanas lá que o Marcelo Bellinati, nosso prefeito da época, fez a gente parar, né? Travou tudo. O Ratinho, acho que também deu um bloco 1 hora lá. Mas tirando essa semana, a gente estava na atividade. Não atendendo presencial, mas o que estava realmente fazendo rodar alguma coisa ainda era o delivery, né? Sim. E foi uma fase bem polêmica, né? Entre o que era o certo e o errado ali, entre a saúde e a economia, né? O que você acha disso? É uma linha tênue, né? Porque ou você mata a pessoa de doença ou de fome, né? E os dois matam, né? Sim. Então, eu acho que responsabilidade era a palavra da época, né? Eu tava com um filho pequeno, né? Tava minha mulher grávida na época da pandemia. Meu filho nasceu em 2021, janeiro. Então, eu tinha responsabilidade com o negócio e tinha com a minha família, né? Então, por vezes... Tinha vezes que eu até tentava manter distância da Larissa, né? E do Guizinho logo no começo, porque a gente não sabe como que reagir, não tem noção, sabe? E foi uma barra muito pesada, né? Quem passou, parabéns para quem passou pela pandemia, né? Aos que não passaram também, né? A gente se solidariza, porque foi muito difícil, foi muito casca grossa. E restaurante, a gente estava no front ali toda hora em mercado, lidando com o público, né? Então a gente tinha o contato total ali, né? Eu mesmo saía fazer entrega. Colocava a bagzinha, tem a foto no meu Instagram também, colocava a bagzinha nas costas e ia fazer entrega. A gente fazia o que precisava, sabe? Porque não dava para escolher o que fazer. A gente queria realmente não dispensar as pessoas, a gente queria passar por essa e queria também sustentar nossas famílias, né? Esse eu acho que era o ponto. E agora vamos contar, né, pro público a história de dormir juntos, senão vai pegar mal aqui pra gente, né? A Poli tá curiosa aqui, vamos deixar o Gui contar aqui pra gente. Né? Ô Poli, então... Foi um evento, né? Que a gente foi, não foi nada de... Um evento em São Paulo, um evento em São Paulo, buscando conhecimento, né? Acho que como o Fer consome muito conteúdo e sempre quando posso também eu vou e eu busco aprender, né? Então, a gente pegou um Airbnb lá juntos em São Paulo, né? E foi a vez que dormimos juntos. Ah, ufa! E ele ronca, hein? Meu Deus. E a gente tava preocupado com o barulho do avião, que a gente descobriu depois, quando a gente chegou no local, que passava o avião bem em cima. Era do lado do aeroporto, acho que de Congonhas, lá de São Paulo, né? Vocês querendo um lugar tranquilo pra dormir. E o problema não foi o avião, depois que a gente descobriu, era o ronco do Guilherme. Meu né? Deus! O Fernando me ligou, ele falou assim, nossa, o Guilherme ronca demais, não consigo dormir. Eu falei, mas será que você também não tá roncando aí? Não, ele também não tá. E o Guilherme acabou contando pra todo mundo que a gente foi no curso com a gente do Londrina, que eu que roncava. Ele inverteu os papéis ali. Não, eu ronco bastante. Isso daí eu não posso negar, mas ele tava roncando. Roncava também. Eu acordei 1 hora de madrugada e, de repente, falei, ele reclamando de mim, ele roncando. Que cara de pau, né? Chumbo trocado não dói. É isso. E que legal, né, que vocês foram nesse evento aí juntos, né, também, né, na área da gastronomia, pra estar sempre, né, a gente precisa, né, estar sempre buscando informação pra gente estar melhorando o nosso negócio, melhorando como líderes também, né, com os nossos colaboradores. Muito legal, muito importante. Sendo mais profissional, né? As pessoas, às vezes, têm um lado que não buscam a informação, não buscam conhecimento e, que nem você falou, Gui, acabam aprendendo com o próprio erro, que é o mais doloroso, né? Claro que a gente vai ter percalços no caminho, isso é óbvio, né? Mas se a gente puder minimizar, é melhor, né? Com certeza. Aprender com os erros dos outros, acho que vale muito mais a pena, né? Encurta. Com certeza. Machuca menos. E em questão de desafios, o que você considera um desafio atual ali no Que Massa? Fora a mão de obra, fora a inflação? Fora algumas coisas, né? Fora tudo o resto, né? Bom, um desafio atual, eu acho que é cada vez a gente buscar ser melhor, né? Manter essa ideia que a gente tem de servir produtos bons, equilibrar, né? O custo para o cliente versus o custo de aquisição da mercadoria para transformação.
E eu acho que os maiores desafios são esses, né? Manter a equipe engajada, né? Com vontade, com brilho no olho, né? Porque faz toda a diferença na operação você ter uma equipe e uma equipe que brilha o olho. Sim. Então, acho que são os desafios diários mesmo. A gente manter a operação rodando, manter ela rodando bem, né? Acho que os maiores desafios hoje têm sido esses, né? Graças a Deus nós estamos com uma equipe abençoada e amo vocês, equipe. Vocês são feras. Uhul, aí sim. E já puxando o gancho da abençoada, o que a fé tem de importância para você tocar o seu negócio, Guilherme? Cara, a fé, ela é aquilo que vai te dar o pump, né? Quando você olha para os lados e vê que nada mais tem saída, é quando você agarra na fé e fala, meu, Deus me ajuda, né? E Deus, ele nunca desampara a gente, né? Deus, ele não dá o fardo maior que a gente pode carregar. E eu lembro que antigamente eu pedia sempre para Deus, né? Falava, nossa, Deus, tira esses problemas da minha vida, tira isso daí, pelo amor, todo dia. E porque a gente não tem problema, né? A gente tem uma dúzia de problemas por dia. E eu pedia para Deus para ele tirar da minha vida. E eu tava sendo muito ingrato, né? É o que eu penso hoje. O quão ingrato eu tava sendo, porque Deus, ele tava me preparando, trazendo problema, eu conseguindo passar por eles, era uma preparação. Tava te forjando. Forjando. E hoje, quando vem problema, né? Eu já tô pronto para vir uns 15, 20 problemas num dia, tá tudo certo, né? E quando vem o problema, eu só peço que eu passe rápido, com sabedoria, da melhor forma possível, né? Sim. E hoje é o que a gente busca, é isso, né? Porque antes era que não tivesse problema, mas o problema tava me capacitando. E o empreendedor é isso, né? Um resolvedor de problemas. É. E o que você faz, assim, nas redes sociais, Gui? O que você faz para manter, para conseguir aparecer mais ali nas redes sociais? É um Conta desafio. Um pouco pra gente. É um desafio, né? Porque eu não sou aquele cara bom de filmar, sabe? Eu não tenho esses trejeitos, né? Eu admiro muito quem faz. Então, é uma briga com o meu marketing, né? Porque eu tenho que gravar mais. Eu me comprometi a fazer e não tô fazendo muito. Então, estamos tentando, né? Porque o pessoal fala, né? Que os donos precisam, né? A gente precisa aparecer mais ali, né? Contar mais. Pessoas se conectam com pessoas, né? O negócio se conecta com pessoas. Sim. Hoje, né, o Gu, ele me ajuda muito. O Brunão também. Então, a gente faz algumas gravações, falando um pouquinho mais, dando a cara, né? Menos do que eu gostaria, eu queria estar mais engajado nisso. Só que para isso a gente também precisa ter mais tempo. E eu tô trabalhando para isso, para ter esse tempo. Porque vira mais uma ocupação, né? Às vezes a pessoa olha e fala, só tá gravando conteúdo. Não, gravar conteúdo dá muito mais trabalho que muita coisa, toma tempo. Sim. Então, eu tô me preparando para realmente fazer isso daí, né? E soltar o corpinho, né? Porque não é fácil, né? Você colocar uma câmera lá e... É um desafio. Você já tem essa malemolência, né? Mas demais, né? Não, eu comecei um pouco agora. Antes, né? Nunca tive vergonha, assim, mas era mais a questão de aparecer, do tempo mesmo, né? E aí eu tô puxando, trazendo mais o Fernando aí e a gente tá... Mas é um desafio, né? É um desafio, porque o dia passa, se a gente não se organizar, a gente não faz. Então o dia passa, eles falam, nossa, eu não postei nada, não gravei nada. Então isso a gente precisa estar ativo. Né? Uma obrigação. Eu passo lá na frente do Picolocos, o nosso escritório, a nossa produção... É de frente pro Picolocos lá da Rua Assunção. Sim. Eu passo lá, eu vejo a Poli gravando. Né? Ela tá empenhada, né? Tá empenhada. Fazendo alguma coisa. Ô Gui, voltando pro assunto da fé. A gente vê um trabalho muito bonito que vocês fazem, que a fé está ligada a servir, né, pessoas. Conta um pouco do projeto de vocês, de servir pessoas. Eu acho que servir tá no DNA de quem tá na cozinha, né? Porque a gente trabalha servindo os outros, né? Esse é o princípio. E alguns meses atrás, né, a gente sentiu no coração de começar a fazer algo a mais, né? Não só servir no nosso restaurante, ou nos nossos eventos, ou na linha de congelados, mas a gente sentiu que tinha que fazer um pouquinho a mais, né? E a gente começou agora, todo mês, a gente reserva um dia, né, para poder fazer comida para as pessoas de rua, para as pessoas necessitadas, né? A gente entrega na igreja, na Forja, né? Que o Carlinhos, ele é o líder lá, e o pastor líder. E toda quarta-feira do mês a gente tem esse compromisso, então a gente cozinha, né? A gente faz o que a gente sabe fazer com carinho pros outros. Inclusive,
né? O nosso estagiário participou esses dias aí de uma quarta-feira, né? A gente chama de Q Solidário. Ele participou com a gente do Q Solidário, ajudou a gente lá e adorou, né? Inclusive, fica o convite para vocês também. Com certeza. Que legal. Um dia que estiverem tranquilos, que eu sei que não é fácil, né? Mas estiverem por lá tranquilos, apareçam lá e super bem-vindos. Com certeza, vamos sim, vai ser uma honra. Agora, pulando de fé para uma coisa mais polêmica. Gui, me fala sobre concorrência. O que você vê, assim, da concorrência? Assim, você tem um bom relacionamento com o pessoal, assim, do teu ramo, da tua área? Ou tem muita gente, sei lá, que te ataca? Conta pra gente um pouco sobre os seus concorrentes. A concorrência, ela existe, né? Sim. Isso é inevitável, né? E eu acredito que eu tenho um bom relacionamento com os meus concorrentes, né? Eu não chamo de concorrentes, parceiros, né? Pra ficar mais brando, né? Mas eu acho que a gente tem um relacionamento bom, né? Claro, em todo lugar, não é com todo mundo que você se dá ou que você tem mais afinidade ou menos, né? Isso acontece também Isso é no natural, meio de né? Tem restaurante. pessoas que temos mais afinidade do que outras. Super tranquilo em relação a isso. Então, acho que a concorrência, ela vem sempre para desafiar a gente. É importante, né? Cada loja, cada operação nova que impacta diretamente a gente sempre fica de olho nisso, né? Porque você precisa ver o que o cara tá fazendo, né? Você precisa estar à frente dele. Eu acho que esse é o objetivo sempre, né? A gente não deixar a peteca cair. Então, a concorrência é uma dorzinha boa, né? Sim. A gente precisa você aprende com a concorrência, né? Você se torna forte ali, né? Você sai do comodismo, né? Não fica só naquela, tá tudo certo. Não, vamos melhorar. Se você estiver sozinho ali no mar, você vai ficar tranquilo, né? Agora você tá acompanhado, você tem que se virar ali, né? Você tem que crescer, tem que evoluir, né? Exato. E fornecedores, assim, você já teve alguns desafios, alguns desentendimentos, assim, que você falou, nossa, não recomendo pra ninguém. Até pessoas, até que atende muitas pessoas, assim, mas te deixou na mão, E até em relação a preços, assim, de aumentos abusivos. Você falava, você lida? Nossa, não quero nem saber dessa pessoa, desse fornecedor mais, assim. Sempre tem, né? Tem, né? Sempre tem, né? Tudo que envolve pessoas, valores, sempre dá um atritinho, né? Conflito. Então, a gente já teve... Eu gosto de chamar de desacordo comercial, né? Mais bonito. É mais bonito, mais elegante. Mais elegante. A gente já teve com fornecedor, né? Pô, teve um cara lá que, na época da pandemia, que a gente não tinha como ver muitas coisas, a gente ia muito no que se conversava, né? Porque não tinha como você visitar a fábrica, porque tá tudo fechado. Aí vendeu uma caixa X, chegou, não era aquelas coisas, né? Daí, esse foi um desacordo que a gente teve. Fornecedor, quando aumenta preço, a gente fica em aberto a cotar com outros, né? Mas tem bastante fornecedor aí que a gente tem parcerias longas, a gente compra muito direto da indústria também, então a gente consegue negociar bastante, sabe? E manter qualidade num preço competitivo, né? Vocês já pegaram alguma mutreta, assim, questão de conferência, quando chegam os produtos na balança? Não sei se vocês pesam também, já aconteceu isso algumas vezes? Vixe, tem um fornecedor lá que leva pra gente ainda, a gente gosta bastante do produto dele, mas a balança dele tem problema. Porque toda pesagem dá diferente. E dá diferente pra ele, não é pra gente, né? Então isso que é incrível. Mas a gente sempre confere daí. Tem muitos parceiros, muitas empresas, né, que fornecem pra gente, que a gente tem tanta confiança que a gente nem confere mais, né? Vai bastante assim na parceria. Você já conferiu algumas vezes, os caras nunca erram, sabe? Tem um profissionalismo muito forte. Você vê que o cara, né, é bem cuidadoso. Então, tem algumas que a gente até deixa de conferir, né? Não façam isso, pessoal, por favor, confiram sempre. É o básico, né? Não, é importante conferir. Porque às vezes, né, eu falo, a gente sempre bate nisso também da conferência, mas às vezes o colaborador tá ali, tá conversando, chega um negócio, eu acabei esquecendo. Mas, gente, é uma coisinha que você vai esquecendo no final ali das contas, no final do mês, o valor tá altíssimo e você acaba perdendo, né? Então vamos para mais um assunto polêmico. Qual que foi a situação mais inusitada que você já passou com algum cliente no Que Massa, Gui? Tem um cliente que ele mora no meu coração. E não é porque eu gosto dele. É porque ele foi o cliente mais complicado que eu já lidei na minha vida. E
Eu lembro exatamente desse dia como se fosse hoje. Ligaram no restaurante, que o pedido não havia chego, né? E a gente trabalha lá no Que Massa, lá com delivery e atendimento presencial. E ligaram lá e a pessoa bem alterada, sabe? Já no primeiro contato e falando, gritando e, sabe? Bem deselegante. Aí conseguiram desligar depois de muito pedir licença. Não, preciso ver o que aconteceu, preciso falar com o entregador, preciso verificar a situação, porque a gente está na operação, a gente precisa buscar informações para ver o que aconteceu com o pedido, né? E daí a gente já meio que tinha um alarme, né? Porque nesse prédio tinha ido 2 entregas juntas. Então a gente falou, pô, pode ser que o entregador esqueceu, pode ser que o entregador deixou tudo para o mesmo cliente, enfim. Aí conseguimos contato com o entregador, ele falou que entregou lá no local, etc, etc. Daí ligamos, retornamos para o cliente, a gente descobriu que tinha ido tudo para uma cliente, em vez de ter ido uma parte para o andar dele. Eu liguei daí pessoalmente para ele e comecei a tratar com ele. Falei assim, nós já descobrimos o que aconteceu. Eu lembro até hoje, foi um risoto abóbora, linguiça e um risoto frutos do mar. Esse não esquece, né? Esse pedido, Exatamente. ele tá guardado. E daí eu peguei, atendi o cliente, ele super grosseiro, sabe, gritando e alterado. Chegou uma hora, eu falei pra ele, eu posso refazer o pedido pra você, não tô nem sugerindo que a gente pegue no andar e leve pro seu apartamento, que tá muito próximo, né, porque eu não sei se abriram ou não. A gente tá se dispondo a fazer esse pedido novamente pra você. E daí ele, que não sei o que, eu quero cancelar. Eu falei, não, tudo bem, a gente cancela pro senhor. Não, mas eu vou ficar sem o pedido? Eu falei, daí nessa hora eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, não, o senhor precisa saber o que o senhor vai fazer. O senhor cancela ou eu faço de novo o pedido. Escolha, né? Daí eu falei, não, quer saber? Eu vou pegar esse pedido e vou lá pra casa do cliente. Aí nós refizemos o pedido e eu fui lá pra casa do cliente. E você foi nervoso, Gui? Não fui nervoso, fui incomodado, né? Queria resolver a situação. Queria resolver a situação e, pô, você imagina, a galera trabalhando lá, na correria, na cozinha, uma pessoa sendo desagradável, não? Então eu queria, além de resolver a situação, falar pra ele que lá não tinha a porta pra ele ser grosseiro. Lá não existe isso daí, sabe? E foi o que eu falei pra ele. Daí eu cheguei lá no prédio dele, tinha um senhor na portaria, ele me viu lá, falei, vim falar com fulano de tal. Não, que não sei o quê. Eu falei, senhor, não quero saber quem que errou. Não sei se foi o motoqueiro que não informou direito. Não sei se o senhor não viu e mandou tudo pro andar. Não sei, isso não tô aqui por causa disso, sabe? Eu tô aqui pela grosseria desse rapaz. E daí ele desceu, daí eu encontrei ele e falei assim, você nunca mais seja grosseiro com alguém assim no meu restaurante. Isso não existe. Ele, não, que não sei o quê, eu não fui grosseiro, não sei o que. Eu falei, foi sim, eu atendi você. Então não existe você não ser grosseiro. Não, que quem sabe nevermore eu peço no seu restaurante. Falei, não precisa pedir. Cliente igual você, eu não quero e não preciso. Literalmente, você demitiu o cliente. Exatamente, demitimos um cliente. E daí, o mais engraçado dessa história é que, né, essa pessoa, eu lembro dela até hoje, né? Se eu ver ela lá na Itália, passeando, eu vou lembrar desse cara. E daí, depois, ele ficou 1 ano sem pedir com a gente. Daí, depois de 1 ano, ele voltou. Voltou com o rabinho entre as pernas. Voltou com o rabinho entre as pernas. Mas daí ele começou a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí ele começou a ficar à vontade. Até que um dia, novamente, ele... Deu um problema. Deu um problema, mas dessa vez foi no balcão, né? Ele bateu a comanda lá e eu tava nesse dia lá. Daí eu falei assim, devolve aqui que você não vai comer com a gente. Não, que não sei o que. Devolve que você não vai comer com a gente. Não, que não sei o que, não sei o que. Você tá sendo agressivo? Eu falei, não, aqui você já sabe que eu fui no teu apartamento dia tal. E você sabe que você já fez isso daí, então não tem porque você vir aqui. Não, que não sei o que. Eu falei, então tá bom. Então você fica com a comanda e é a última pizza que você vai comer aqui. E ele continuou voltando. Nossa. Não é possível. não conseguiu demitir o cliente, né? Não. Mas a gente já aconteceu algumas das vezes, assim, né, Fer, também. Eu falo, gente, não é possível. A pessoa volta, a gente fala, não quero. A gente até trata, assim, de uma forma para que ela não volte mesmo. Mas a gente tchau, né? A gente já mas chegou não, a indicar a volta. concorrente, né? Sim. Tipo, mandou uma oferenda para outro lado ali. Né? Vai atormentar outro. É. Não, e o engraçado é que, pô, a pessoa não se liga, sabe? Sim. Mas eu fico feliz porque ele volta lá por um lado, sabe? Porque, pô, a comida é boa, né? O cara, né? Depois de 2 vezes eu falar pra ele nunca mais ir lá, ele continua indo. Então a comida, pelo menos no mínimo, tem que ser boa, né? Não tem como, né? A pizza é maravilhosa. Agora eu vou falar mais aqui do negócio do Gui. Gente, a pizza é sensacional. Eu sou apaixonada. As massas também, tudo ali perfeito. Então, se você não conhece o Que Massa, deixa o arroba aí pro pessoal já, Gui. @Que Massa Cantina Italiana é o restaurante. Que Massa Pastifício, nossa linha de congelados. E Que Massa Eventos, nossos eventos aí, atender vocês no conforto
da casa, do local de vocês. E qual que é a visão do Gui para o Que Massa nos próximos 5 anos? A visão do Que Massa é a gente alcançar cada vez mais pessoas, né? Focando sempre na qualidade. E, a gente queria muito ir pelo Brasil afora, né? Vamos ver aí o que reserva. Inclusive, né? Tem umas novidades aí nos próximos meses, semanas. Vai chegar coisa nova aí. E será que já temos um pequeno spoiler aqui, não? Vamos dizer que voltaremos às origens. Uau, Voltaremos fiquem às origens, ligados, olha. galera. Fiquem ligados aí nas redes sociais do Que Massa. E Gui, nos conta o seu top 3 de comida que você mais gosta aqui de Londrina. Seja sincero, tá? Pode falar. Pode contar o de Londrina e depois o do Brasil ou do mundo aí É. pro pessoal, né? Que sabe que você tem um bom gosto, só pelo Que Massa, né? Que é sucesso, a gente sabe da qualidade. Então, um que eu gosto muito é o Dogão Lanches. É aquele lanche de respeito, sabe? Um lanche grande, Esse tá no top 3 do suculento, Gui. Com tudo que tem direito dentro. E uma coisa que eu gosto muito no lanche é o bacon crocante. Então, faz toda a diferença, sabe? Um bacon crocante no meio do lanche. É gostoso. Nossa, eu tô ficando até com fome. Esse é um dos top 3, sabe? E quais são os outros, Gui? Os outros... Aí, o meu gosto, ele se mistura daí com o do meu filho, né? Porque hoje, quando você tem mulher e filho, você não manda mais. Você vai onde eles querem, né? E é mais ou menos isso. O Guizinho, ele gosta muito de ir em restaurante japonês comer. E um que a gente gosta bastante é o Koala. O Koala. Então, a gente vai bastante no Koala. Mais um? Mais um. Mais um. Mais um, eu colocaria todos gostosos de Londrina. Porque é muito difícil escolher, porque cada dia, às vezes, você tá com uma vontade. O Fernandão Picolocos, comida deliciosa. Pra mim, é o melhor mexicano disparado do sul do mundo. Então, é muito bom. E a gente tem uma infinidade de coisas gostosas em Londrinas, né? E é muito difícil escolher só 3, né? E o seu top 3? Meu top 3, vamos pensar aqui. O Que Massa tá neles. Não puxando o saco, né? Você viu, né? Receber um convidado é um gentleman. A gente gosta muito de... A gente tem uns gostos parecidos, né, Pô? A gente tem mexicano, mas a gente gosta muito de comida japonesa. Mas muito mesmo. E comida árabe também, né? Comida árabe. Comida nossa, árabe é a gente bom, gosta né? muito, é muito Qual bom. árabe que você gosta? A gente gosta muito do Raz e do Gada aqui de Londrina. É o Gada do meu parceiro, Brimo Salam. Sim, é Vou muito lá bastante bom. também, gosto Tem até bastante. uma curiosidade, a minha mãe veio de Curitiba e a gente tava levando ela no Gada, né? No centro ali. E ela meio que desdenhou, assim, do lugar por ser Por ser centro, né? ela Tava falou assim, você me levar no chovendo. centro, assim, nesse E a minha restaurante?" mãe é acostumada a viajar pra fora, frequentar bons restaurantes. E a gente acabou parando no centro ali e ela se surpreendeu. Agora, toda vez que vem pra Londrina, é o lugar favorito. precisa ir E no ela Gada. sempre fala que é o melhor árabe que ela já comeu, né? Caramba, que responsa, hein, Salam? É. Mandando bem. Não, lá é bom demais. Muito o rasco bom. que vocês falaram eu não conheço ainda, eu preciso conhecer. Né? É diferenciado. Tem no Mercadão da Prochê e no Alameda, né? Lá no Alameda tinha buffet, né? Agora acho que tá aquilo, mas é maravilhoso, sensacional. Comida muito boa. E pra conhecer, assim, eu sou um pouco difícil dos lugares, sabe? Porque às vezes você gosta tanto daqueles lugares e que mudar é tão difícil. Porque a gente que tá na gastronomia, né? 1 dia de folga, 2 dias de folga empreendendo, né? Sim. Quem empreende é muito. Né? Então, às vezes, você não quer conhecer um novo lugar com medo, às vezes, de errar, né? Então, você fala, deixa eu, Sempre vai nos deixa mesmos, eu ir né? no meu bairrinho lá, no meu bairrismo. E Gui, outra coisa, você faz parte também da Associação dos Bares e Restaurantes da Brasel, né? Conta pra gente aí como que é a importância de estar ali também associado à Brasel. A Brasel, a gente já tá faz um tempo na Brasel, né? E bastante gente associada em Londrina, principalmente, né? Tem uma galera aí. É muito importante porque é a união, né? Aquela famosa frase, união faz a força. Sim. Então, acho que lá a gente tem representatividade, a gente consegue brigar, consegue, né? Ter ouvidos, ser ouvidos, né? Na esfera pública, na mídia. Então, a Brasel acho que é muito importante. A gente também tem conexão com outros empreendedores. A gente consegue
conhecer pessoas, trocar experiências, né? Dividir nossas dores, que eu acho que é muito importante. E a gente acaba conseguindo falar a mesma língua, né? O que é uma coisa difícil. O empreendedor, normalmente, de restaurante é solitário, né? E a gente procura, né? Esse pertencimento, né? Entrar numa comunidade ali que converse, né? Que fale a mesma língua. E sempre tem eventos, né? Quando tem os eventos também, a gente sempre tá ali, tá pedindo uma dica. Como aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a gente consegue falar a mesma língua e conversar e um ajudar o outro, né? Então, eu acredito que a Brasel é muito importante mesmo, assim, pra gente, assim. E lidar também, porque eu falo que a gente consegue conhecer mais, né? Muita gente eu acabei conhecendo ali na Brasel, porque eu nunca conhecia, assim. Nunca tive essa conexão, igual a gente tem ali também na Brasel. E Gui, nós queremos te agradecer, tá? Por essa oportunidade de você, né, ter aceito estar com a gente aqui nessa conversa. Obrigada por todo o conhecimento que você passou aí pra gente. Obrigada, viu? Eu também agradeço por dispor seu tempo, né? Foi uma conversa muito relevante aqui, agregou muito, né, para o nosso Alimentando Propósitos. É uma honra ter você aqui, Gui. Queria agradecer vocês, né, primeiramente, aí, pelo convite, ter lembrado de nós, né, do Que Massa e do Guilherme. E agradecer muito mesmo, um casal que eu admiro, quero deixar novamente isso registrado, né? Admiro muito o trabalho de vocês. Me identifico muito também com essa determinação, essa garra que vocês têm. E explica pro pessoal um pouco o Alimentando Propósitos. Qual que é a ideia dele, como funciona aí para quem ainda não conhece? Então, o nome já diz muito, Alimentando Propósitos. A gente quer tornar um veículo para facilitar as pessoas que estão começando ali, para pegar informações, né? A gente sabe como é difícil a jornada, né? A gente aprendeu muitas vezes com os nossos próprios erros ali, como a gente falou no podcast, e a gente quer ter como um conteúdo que facilite a vida do empresário, ou que esteja começando, ou que já esteja na jornada, né? Que é igual você falou, que tá no DNA de quem, né, tem comida, trabalha com comida, serve comida, né? Então, assim, a gente é servir as pessoas, trazendo um convidado para estar explicando, falando mais do negócio, dando algumas dicas, para a pessoa, assim, que está começando errar, mas nem tanto, né? Já começar ali com alguma ajuda das pessoas que já estão nesse ramo. Então, a gente quer trazer isso para... Trazendo insights, trazendo pessoas como você que são relevantes na gastronomia, né? Uau! Então, é isso. A gente também quero que você deixe uma mensagem para quem está empreendendo, Gui, aí, quem está começando. Ou quem já está na jornada. Quem já está na jornada, né? Também, né? Uma mensagem é nunca desistir. Acho que é o ponto-chave de tudo. Se você acredita no que você está fazendo, se você tem um propósito, né, continua, segue em frente, tenta de novo, tenta por outro meio, que no final tudo dá certo. E quais características que você acha essenciais para o empreendedor de gastronomia de sucesso? Primeiro tem que ser louco, né? Não pode bater bem da cabeça, não. já. Não, senão não dá certo. Mas eu acho que tem que ter muita perseverança, né? Tem que ter uma resiliência fora de base. Acho que em todos os ramos, né, quando a gente empreende, a gente tem que ter essa resiliência, que é o que mantém a gente, né? Porque vão ter dias difíceis, vão ter dias que a gente repensa tudo que a gente está fazendo, vão ter dias que a gente quase chora, né? Ou para quem é mais sensível, chora, né? Sim. E temos que manter, né? Temos que continuar, não dá para baixar a cabeça, daí no outro dia a gente já tá mais tranquilo. Sim, mas muito obrigado, agradecer de volta ao Guilherme, obrigada, a minha esposa. Gui. Muito obrigada, Fer. E agradecer ao público que está vendo, né? Esse é o segundo episódio. Queremos agradecer também a nossa patrocinadora Coca-Cola. Muito obrigada, Gabi. Então, para você que está começando ou que já empreende no ramo da gastronomia, você precisa ver esse episódio. E também quero que você siga Que Massa. Fala mais uma vez aí, Gui, o arroba do Que Massa. Nossas redes. Isso. Que Massa, arroba Que Massa Cantina Italiana. Arroba Que Massa Pastifício, nossa linha de congelados. E arroba Que Massa Eventos, para você ter na sua casa, na sua empresa, né, levar o melhor da gastronomia para perto de você. Obrigada. Se inscreve no nosso canal, compartilha para os amigos e até o próximo episódio.